Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do meu podcast. Se você está chegando aqui agora, já se inscreve no canal, deixa um like nesse vídeo que eu tenho certeza que você vai gostar bastante. E se ele fizer sentido para você, depois deixa um comentário que eu também gosto de ver a sua percepção do nosso papo aqui. Hoje eu tô com uma convidada muito especial, eu tô com a Clara Marinho, psicóloga clínica, especialista em comportamento alimentar, que vai ser o tema do nosso bate-papo hoje, e é um prazer te ter aqui. Prazer, Bia. É muito bom, mais uma vez, estarmos juntas, tendo essa possibilidade de diálogo. É sempre muito construtivo, né? Então, estou muito feliz de estar aqui. Obrigada pela oportunidade. Falei que o tema do nosso papo hoje será comportamento alimentar. E o que é esse comportamento alimentar? Existe uma definição assim na psicologia? E eu penso muito nisso, assim, comportamento alimentar é tudo. Porque desde o início da nossa vida, ao final da nossa vida, a gente precisa olhar para os alimentos e a gente traz muita história, então a gente traz simbolismo para eles, né? Então, comportamento alimentar, eu acho que a gente pode pensar como a nossa história com a alimentação. Então, como é que eu vou olhar para esse alimento? Até nutricionalmente falando, se a gente pensa de tantos conceitos que vão sendo formados, então, como é olhar para a proteína, como é olhar para o carboidrato, ou como é olhar para um doce ou para um salgado, a gente traz história nisso. Então, é a história que nossos pais contam, é a história que nossa sociedade conta. Então, é a história que a gente vai moldando dos momentos, das sensações físicas que a gente teve ao longo da vida, enquanto a gente se alimentou de determinada coisa. Então, é tudo. É olhar 3 vezes, 4 vezes por dia, a cada momento que a gente olha para um alimento. Então, é a forma como a gente conta a nossa história através dos alimentos. Perfeito. E essa percepção de cada alimento, cada coisa que a gente tem ao longo da vida, principalmente de informações que a gente tem e cria uma verdade que às vezes nem é, né? O medo de carboidrato, enfim, acaba tendo um fundo aí que impacta o nosso comportamento alimentar por anos na vida. E você falou de como existe uma influência da nossa história, né? Como que é a relação, assim, da nossa história desde introdução alimentar como bebê, enfim, tem um impacto que a gente nem perceba ali no nosso subconsciente, enfim, no nosso comportamento alimentar de hoje? Eu diria que até antes de quando bebês, assim, antes que a gente nasce, né? Até a partir do momento da gestação, que alguém, de alguma forma, deseja a gente, que alguém, de alguma forma, idealiza a gente e passa por um processo grande de transformação, né? Durante a gestação, enfim, durante o maternar, a gente já nasce. Então, bom, enquanto biologicamente falando, a gente nasce precisando de alguém para cuidar da gente. A gente depende de um ser humano, né, com mais experiência, que alimente a gente, que coloca a gente para dormir, que ensine a gente que o que a gente está sentindo é uma coisa ou é outra. Então, quando a gente nasce, a gente chora e a gente está chorando a gente não está chorando porque a gente está com fome, a gente está chorando porque a gente está sentindo um incômodo. Então, tem uma coisa ali na minha barriga me incomodando, me fazendo ter um incômodo. Então, a fome, quem diz ser, são as nossas mães, né? Ou quem, de alguma forma, cuida da gente, que faz essa função nutricional, essa função da alimentação. Então, quando a gente chora, e aí alguém, por exemplo, uma mãe da gente, né? Ou, enfim, um cuidador, dá de mamar, a gente está recebendo afeto, a gente está recebendo atenção, a gente está recebendo cuidado e a gente está tirando a sensação de fome da nossa barriga. Então, essa relação vai se desenvolvendo a partir do cuidado. Então, a alimentação, por isso que quando a gente pensa, né, na questão do comportamento alimentar, a gente nunca vai conseguir tirar do lugar da comida esse significado de ser um afeto. A gente só precisa trabalhar os nossos afetos. Mas a gente nasce, a nossa história familiar já nasce olhando para a comida com esse lugar afetivo simbólico. Então, a forma como nossos pais se alimentam, como é a dinâmica familiar dessa casa. Então, coisas muito significativas, tanto de histórias de consultório quanto na vida. Quando a gente tem histórias de, por exemplo, o meu armário ficava trancado, porque minha mãe trancava o armário para eu não comer. Como é que essa pessoa, esse sujeito, enquanto criança ainda, né, vai primeiro acreditar em si própria, que ela vai dizer, poxa, não tenho capacidade de administrar um objeto inanimado que está ali dentro do armário. Então, poxa, minha mãe não confia em mim. Então, eu preciso, de alguma forma, aprender que alguém confia em mim para eu passar a confiar em mim. Então, essa questão do armário trancado, como é que ela vai
saber que mais velha, ela pode ter, por exemplo, aí eu vou levar um lanche dentro da bolsa para se eu sentir fome, né? Que já é outro assunto também, essa coisa da sensação da fome, mas se eu sentir fome, eu vou ter o discernimento suficiente para achar o momento certo de ir lá e pegar. Então, por exemplo, outra história muito importante, eu sempre via minha mãe, né? Minha mãe ou meu pai, enfim, o meu cuidador, comendo em prato de sobremesa. Então, se alguém que eu tenho de referência, que a gente admira, que a gente deseja aprovação, come um prato de sobremesa, se eu comer num prato normal, né, num prato de refeição, estou comendo muito. E essa pessoa vai passar a vida inteira achando que ela come muito. E aí já entram as diferenças de dieta, de plano alimentar, de tudo isso. Então, é sempre muito simbólico, é muito difícil que a gente não estruture o nosso horário de refeição, o que a gente come, né, o qualitativo da coisa, sem a gente pensar em que referências, tanto familiares quanto sociais, a gente tem. Nossa, muito legal isso que você falou. Nunca parei para pensar nisso, nessa questão do armário trancado, com você levar uma coisa para comer dentro da bolsa e não saber se você vai saber escolher a hora de comer e muitas vezes comer sem conseguir se controlar. E como isso tem uma raiz em um negócio que a gente nem percebe, nem para pensar, enfim. Mas muito legal isso. Realmente, tudo começa muito antes da gente se entender por gente. Eu falo isso, que a nossa microbiota intestinal é formada lá quando a gente ainda está na barriga da nossa mãe. E toda a nossa parte emocional também está envolvida desde o começo. Falando em parte emocional, muitas pessoas, né, comem por emoção. Como identificar a fome emocional? Perfeito. Bom, a fome, eu acho que a gente vem, por muitas razões, parece que a gente vem se distanciando cada vez mais do que são nossos sinais de fome mesmo, né? Então, os sinais físicos da fome. E, mais uma vez, né, a gente vai entrar mais nisso quando eu falar um pouquinho sobre a fome emocional, mas a gente come por afeto, a gente come socialmente, a gente come tudo isso. Mas a fome e nossa capacidade adulta de decisão do que vai me fazer bem ou não, né, a gente precisa ir construindo ao longo da vida. Então, a fome física é essa fome que a gente sente, fome de barriga. Né? Essa fome que a gente sente a barriga roncar, que a gente sente uma certa sensação de falta de concentração. Então, a gente tem muitos sinais físicos da fome, né? Essa fome que a gente sente no corpo, que dá respostas sintomáticas. A fome emocional, ela, na verdade, surge muito mais como uma defesa psíquica, assim. Então, todo comer emocional, né, todo comer, e que dentro do comer emocional, a gente pode pensar em um transtorno alimentar, em um comer transtornado, que não necessariamente chega num diagnóstico de transtorno alimentar, mas que de alguma forma já é disfuncional, já é angustiante. Então, se a gente tem angústia com a alimentação, se a gente não consegue olhar para, né, por exemplo, em uma semana, se a gente teve, né, alguns episódios, 3 episódios, de que eu olhei para a comida e senti um desconforto, seja culpa, seja ansiedade, seja tristeza, a gente tem um comer transtornado. Então, já não é saudável e a gente pode melhorar isso, porque ninguém merece passar uma vida inteira, né, administrando sensação de angústia com uma coisa que é pra gente sobreviver, né? Então, a fome emocional, ela vem muito desse lugar do que eu estou usando essa comida para tampar alguma falta. Então, seja de um desconforto, seja de uma ansiedade, seja de um momento difícil. E ao longo da vida, né, normalmente quando a gente tem um comer transtornado, a gente vê aquela pessoa que passa a vida inteira, 20 anos da vida, 30 anos da vida, administrando uma oscilação de peso, administrando dietas sem sucesso e angústia com a comida, né? Então, é de uma vida inteira, porque é um padrão de pensamento que vai se perdendo, né? Então, a fome emocional é um tampa vazio, tampa falta. E a maior certeza da vida é que a gente vai lidar com as faltas. Inclusive, isso pode ser um motivador muito grande, né? Tem uma psicóloga que eu gosto muito, até foi minha professora, que é a Ana Sui. Ela fala coisas muito inteligentes sobre o ser humano, assim. E ela foi participar de um podcast, inclusive, e ela falou coisas lindas e coisas muito interessantes. E aí, no final, a entrevistadora perguntou para ela: poxa, Ana, você acha que ainda falta falar mais alguma coisa aqui hoje? E ela respondeu: eu espero que sim, porque no dia que eu tiver falado tudo ou sabido tudo, eu não tenho por que voltar. Então, a gente vai ter falta na vida, é importante a gente ter falta na vida. Mas como é que a gente vai olhar para essa falta e entender ela como motivador, não como sintoma de angústia? Aí faltas e faltas. Então, se a gente só tem falta, ou se a gente tem faltas estruturais saudáveis, eu acho que isso muda muito, né, o contexto da vida. Com certeza. Sobre fome física e vontade de comer, enfim, as pessoas elas confundem muito também
tédio com fome, qualquer desconforto com fome. Não é porque você tá desconfortável, tô meio incomodada com alguma coisa, deve ser fome, vou comer. Daí a gente volta lá na história do começo, de buscar o afeto, buscar o conforto na comida. E eu já vivi muito sobre comer transtornada. Então, eu já tive muitos episódios na minha vida de angústia alimentar, de descontrole alimentar, de querer tapar uma falta, mas eu não enxergava isso. E eu acho que esse é o grande problema. Muitas pessoas não entendem que não é porque... Gente, eu já comi uma pasta de amendoim inteira até acabar. Um pote de 600 gramas chorando. Eu queria parar, eu não conseguia, eu não tinha controle. Só que eu não entendia que não é porque aquela pasta de amendoim é gostosa. Então, o problema não é que o bolo é muito gostoso. Não é que a barra de chocolate é muito gostosa. Não é normal você sentar e comer o bolo de uma vez, todo. Não é que essas coisas são gostosas, mas se não tiver, se for na medida do desejo certo, se for na medida do desejo consciente, né? Então, é a medida da dose do remédio do veneno, é mesmo, assim. Né? Não é um pedaço de bolo o problema. Só que a gente não entende que por trás disso existe um problema, que é aí que vai entrar a solução, né? O negócio é mais embaixo, não é a comida. E quando a gente fica, falo muito isso no desafio, quando a gente fica preso em achar que o problema é a comida, a gente não consegue resolver. O comer emocional tem outra raiz, e é aí que a gente tem que atuar, e é aí que entra o seu trabalho maravilhoso de ajudar as pessoas nesse ponto. Como que traumas, assim, experiências passadas da vida das pessoas. Você já até falou um pouquinho sobre isso, mas como que isso se reflete, assim, nesse comportamento alimentar, nesse comer em excesso, nesse comer compulsivo? Eu acho que quando a gente pensa não só na compulsão, mas no comer transtornado, né? Mas na fome emocional, de alguma forma, a gente pensa nessa coisa de tampar o vazio e, de alguma forma, a gente pode pensar que é só um sintoma do corpo. Então, quando a gente passa por um estresse muito grande, um trauma muito grande, esse corpo ele vai ficar marcado com uma sensação física e com marcas não visíveis de um machucadinho, de um trauma, de uma dor. Então, o que a gente faz quando a gente tem um machucado? A gente precisa estar ali constantemente olhando e cuidando. Né? Então, a gente não pode se machucar e esquecer o machucado ali e não olhar mais. A gente tem que olhar e olhar de novo e olhar de novo e falar sobre a nossa história. E, de alguma forma, até na psicanálise a gente pensa muito nisso, né? Que onde há resistência, ou seja, sobre aquela coisa que a gente tende a não falar, ou que a gente finge que a gente não vê, é ali mesmo. Então, faz parte do processo de análise, né? De autoobservação, de autoconhecimento. A gente tentar desviar e tentar escapar dos assuntos que são difíceis, dos eventos traumáticos da vida. Mas é justamente aí que a gente tem que olhar e cuidar. Quando a gente não cuida, quando a gente deixa isso digerindo, e eu gosto muito de usar as palavras para a gente pensar nessa coisa da alimentação, né, e dessa relação, a gente deixa ali mal digerido no corpo, a gente tende a deslocar para algum lugar. Pode ser uma compulsão alimentar, pode ser uma relação de um comportamento alimentar transtornado, para um excesso ou para uma falta, para um excesso ou para uma escassez, né? Mas podem ser outras compulsões, outros sintomas de ansiedade, outros sintomas de depressão. Então, a questão como a alimentação e as compulsões, os comeres transtornados, né, mandam sinal, é através do nosso corpo. Então, o corpo manda mensagem o tempo todo. Então, que angústia é essa que eu estou sentindo? A gente precisa aprender a escutar o que o corpo da gente está dizendo. Mais do que os outros contextos, inclusive. Porque do que as outras pessoas dizem sobre a gente tem que saber. Não tem nada que diga melhor pra gente sobre o que me machucou na minha vida, o que me causou um trauma, o que me trouxe dor emocional, o que me marcou na história, do que o corpo dizendo. Então, eu tenho insônia. Eu tenho um intestino que não funciona. Eu prendo tudo. Nossa, meu intestino é muito preso. Só o intestino é preso, ou você não olha para as suas emoções, estão as emoções todas entaladas, sendo que a gente diz nem enfesado, quando eu estou enfesado. Então, quando a gente olha, eu tenho uma história de uma paciente muito querida, assim, e a gente tem um tempo, ela entrou com essa demanda de olhar para a alimentação, né? E ao longo do processo da terapia, ela optou por fazer uma cirurgia bariátrica, né? Depois de muitos diálogos. E na cirurgia, ela encontrou, num pedacinho que foi retirado do estômago, ela encontrou um comecinho de um câncer. Então, a frase dela, da vida hoje, assim, ela falou, olha o tanto de coisa errada que eu engoli, e simbolicamente falando,
que estava ali, estava me dizendo ali. Então, eu não engulo mais nada que não seja bom. Eu não deixo passar nada. Então, esses sapos que a gente vai engolindo ao longo da vida, essas dores que a gente vai engolindo e a gente não digere, não coloca pra fora, ficam tudo marcado na gente, ficam realmente marcados no nosso corpo. Então, eu acho que os traumas e o que a gente... Porque, na verdade, passar por situações difíceis e passar por eventos traumáticos em escalas muito diferentes, né? De forma nenhuma comparando a dor, mas todos nós vamos passar. A vida vai fazer isso o tempo todo. Então, a gente precisa aprender a ter regulação emocional, a gente precisa ter múltiplas ferramentas de enfrentamento das situações difíceis, precisa se conhecer, precisa saber dizer não, conhecer os nossos limites. Né? Que dica você daria para uma pessoa que está assistindo a gente agora, come em excesso, mas não consegue fazer essa relação direta com alguma emoção negativa, ela não consegue identificar, ou senão ela até entende que eu como porque eu tô angustiada, mas eu não consigo saber da onde vem isso. Enfim, como que você daria uma dica assim para essa pessoa se praticar autoconhecimento, né? Como que ela, qual o ponto de partida para tentar identificar o que tá acontecendo, né? O que vai além da comida? Perfeito. Primeiro, de alguma forma, ela precisa conseguir se auto-observar e pensar em voltar a se conectar com esse próprio corpo, né? Então, isso muitas vezes traz um impacto, que é o impacto de você ficar um pouquinho mais séria, um pouquinho mais fechada na sua verdade. Porque para, de alguma forma, a gente se conectar com a gente precisa tampar um pouco os ouvidos do que falam ao redor da gente, né? Então, o comer, ele tende muito a isso, né? Inclusive, no desafio, a gente acessa muito isso de... as pessoas estão me cobrando que eu tô fazendo dieta, ou que eu não quero comer alguma coisa, ou que... Então, a gente precisa aprender a saber por que eu tô fazendo isso, né? Por que eu tô desejando isso agora? O que isso vai me trazer na vida? Então, para se observar, eu sugiro fazer um diário de autoobservação. Né? Então, é difícil mesmo a gente entender, a gente conseguir associar o que foi que me trouxe essa compulsão, porque às vezes, na verdade, ele vai vindo de uma sequência, a bolinha de neve, né? Então, a gente precisa ir aos pouquinhos entendendo. Então, quando eu estava com essa pessoa ou quando eu estava sozinha, que dia da semana acontece, que horas acontece, quando eu acesso que emoção, né? Então, essa pessoa precisa se observar. Fazer um processo de terapia ajuda muito, inclusive se propor desafios. É muito bom quando esse trabalho de autoestima, assim, né? Pra gente poder, eu acho que vai tudo numa escadinha, assim. A gente precisa ter uma boa autoestima, a gente precisa saber dizer não, a gente precisa saber o que faz bem pra gente não, saber os nossos limites, ter os nossos contornos demarcados para que a gente possa escolher o que a gente vai se alimentar, com o que a gente vai se alimentar ou não se alimentar. Então, a gente precisa, de alguma forma, trabalhar essa autoestima como um todo. Então, se propor situações desafiadoras ajuda muito a gente ter essa sensação de autoeficácia, né? De que a gente, poxa, eu me propus o que eu desejei. Mesmo que sejam propostas aparentemente pequenas, do dia a dia, né? Então, um diário de observação diário, inclusive, né? O que eu vou me propor hoje? Hoje eu vou me propor a tomar 3 litros de água. A sensação no dia seguinte já vai ser muito gostosa. Então, pequenos objetivos dentro dessas observações diárias, né? Então, pequenas observações, pequenos objetivos do que me deixou feliz hoje, do que me deixou triste hoje. E aí a gente vai começando a se mapear. Que, basicamente, no trabalho de terapia, o que a gente faz? A gente conta história, a gente conta a nossa vida, a gente conta o que chateou a gente, o que deixou a gente feliz. Então, claro que a gente segura na mãozinha, né, do paciente e vai trazendo um olhar de fora e vai podendo observar. Mas a pessoa que já chega tendo essa capacidade de auto-se-observar, ela já caminha em outra velocidade. Então, fazer um diário de observação, eu acho que é muito importante. É muito legal essa questão do diário, porque a gente às vezes acha que sabe, mas a gente não liga as coisas. Então, eu entendi que nesse dia aconteceu isso no meu trabalho e aí eu tive um descontrole alimentar. Nesse dia não aconteceu isso e eu consegui comer bem. Então, de repente, já vai ligando as coisas. Eu acho que... Enfim, eu me achava super, que eu me conhecia e que eu tava, nossa, lá na frente no negócio da autoobservação. Até que estou fazendo um devocional de 40 dias, né? E ela coloca, assim, super a gente de cara com nossos monstros em cada dia do devocional. E é uma coisa que eu percebi que eu praticava muito autoconhecimento das coisas que eu queria tá perdendo. Perfeito.
E de várias coisas minhas, já chorei fazendo. É difícil lidar com coisa que a gente não quer ver. Mas quando alguém te faz acessar aquilo, é transformador também. Sim. No mesmo impacto que dói, é transformador se curar daquilo, né? Mas para isso a gente tem que ter o conhecimento. Então, com certeza, a gente é importante se conhecer, porque só se conhecendo a gente consegue curar, né? É o primeiro passo mesmo. E eu achei muito legal esse negócio de um diário para se observar, assim, que eu falo muito de diário alimentar, que eu acho muito importante você ver como você come, quanto você come, como você se sente depois de comer, mas, obviamente, ligar isso às suas emoções. Nunca pensei por esse ponto, inclusive vou fazer uma alteração lá no diário do desafio para a gente colocar também as nossas emoções, porque isso faz toda a diferença. E falando das emoções no comer, e quando a pessoa ela já tá entendendo mais, já despertou um pouco para essa questão de tô entendendo que eu tô comendo minhas emoções. Só que a gente sabe que nenhum processo é linear. Então tem altos e baixos. E como que a pessoa, qual o seu conselho ali para a pessoa lidar com a culpa depois de uma queda, né, de um deslize ali nesse processo de tentar esse autocontrole e derrapar e comer descontroladamente, daí vem aquela sensação de culpa, enfim, como lidar com tudo isso nesse momento? Perfeito. A gente vai marcando, eu digo que a gente marca muito o corpo com sensações, boas e ruins. Então, eu tento ao máximo na minha vida marcar meu corpo com sensações boas. Então, quando eu penso que quando a gente passa, né, por esse momento de culpa e realmente é um processo de altos e baixos e sobre momentos que a gente está mais vulnerável, que faz parte da vida, né? Olhar para as sombras, perfeito isso que você falou, porque eu digo que a gente precisa aceitar que a gente vai ser vilão de algumas histórias, das histórias das outras pessoas. Porque se a gente não é vilão da história do outro, a gente vai estar sendo da nossa. Porque a gente vai desagradar as pessoas, né? Então, é muito importante a gente olhar para essas vulnerabilidades e até abraçar esses momentos e essas emoções negativas. Culpa, tristeza, raiva. Importantíssimo, né? Então, nesse momento da culpa, do poxa, comi, me arrependi, essa carga, né, de autorreprovação absurda, assim, que devora por dentro. Então, essa comida, ela vai devorando a gente, né? Então, esse momento, na verdade, esse episódio vai devorando a gente. Eu penso que a gente precisa rebater isso e tentar trazer alguma sensação boa. Então, aconteceu. A gente não vai conseguir mudar o que passou. A gente pode olhar para frente e transformar isso num movimento até de motivação, assim, né? Do quanto esses desafios e quanto as situações difíceis podem fazer a gente se transformar. Então, que bom que agora a gente já conhece o lugar que é o limite da gente. Se ela chegou até ali e sentiu culpa, opa, então antes disso eu tenho que parar antes disso. Então, olhar isso que aconteceu, volta para o diário de observação, escreve isso que aconteceu. É também importante a gente escrever sobre esses momentos difíceis e sobre as culpas. Então, olha para o que aconteceu e volta à vida normal. Nada de fazer restrição depois, nada de compensar, volta para a vida normal. Até para que o corpo entenda que isso não representa... Porque quando a gente vai marcando o corpo da gente até com restrições, né, com a escassez, com a angústia, de alguma forma, ele entra nesse modo de defesa. Então, é como se, de alguma forma, ele passar fome, né, esse passar fome ou passar angústia, é como se ele já entendesse que se ele passou fome é porque está tudo dando errado. E que, na verdade, a gente tem esse manejo. Do mesmo jeito que a gente, né, controla a vontade de fazer xixi, que a gente controla o nosso sono, a gente não chega no ponto da fome que a gente vai, vou desmaiar de fome. A gente não chega nesse ponto, né, com toda facilidade. Então, senti uma fome aqui. Vou buscar racionalmente o que é melhor para mim nesse momento. Se eu não tenho nada, né, de fácil acesso, eu vou buscar o que é melhor nesse momento. Então, voltar a dar a esse corpo essa sensação de que ele consegue administrar a fome, a sensação de angústia. Então, essa culpa que ele sentiu ali, tudo bem, isso não vai definir esse corpo. Então, vamos passar por uma sensação boa que no dia seguinte, porque senão isso vai virando um mar de angústia, de decepção, e aí você começa a ficar frustrado consigo mesmo, isso rebate nas suas relações sociais, então você começa a ficar mais irritado, e isso esbarra, né, nas pessoas que estão perto de você, e aí você não sai nunca. Então, a pessoa está tentando ali fazer um caminho do mesmo jeito. Sinto culpa, né? E que não é consciente, não é estar tentando tão consciente assim, mas poxa, eu vou entrar numa dieta restritiva, e que isso é uma pauta muito importante, inclusive essa coisa da restrição, né? Restrição não importa, se
sei lá, faz uma dieta de 1.000 calorias, ou se a gente faz uma dieta de 3.000 calorias. A restrição é aqui, na cabeça da gente. Então, isso também é muito subjetivo. Então, se a gente está, né, numa dieta restritiva muito tempo, a gente precisa mudar o caminho. Não está funcionando, vamos tentar fazer diferente, vamos tentar mudar o contexto da coisa. E o contexto não é mudar necessariamente com o que eu me alimento. É de trazer uma concepção diferente de por que eu estou me alimentando dessas coisas. Muito legal isso que você falou agora da restrição ser uma coisa subjetiva. Então, mesmo uma pessoa fazendo uma dieta de 1.000 ou de 3.000 calorias, tem gente que enxerga isso uma restrição. Tem gente que consegue manter isso e daí no final de semana, na refeição livre que tem, chuta o balde completamente, se descontrola, aí vem a culpa, aí quer se restringir para querer compensar e daí vira essa bola de neve negativa de frustração, de efeito sanfona, né? Que é aquele sobe e desce peso que a pessoa não consegue evoluir. E uma dica que eu gosto muito de dar, envolvendo as exceções. Sempre que você for ter uma exceção, observa como estão suas emoções. Se tiver uma emoção negativa envolvendo essa exceção, não faça. Porque a chance de você se arrepender é grande. Eu conto uma história, né? Que uma coisa é você comer uma pizza, enfim, num momento em que você tá feliz com a sua família, uma pizza que você gosta, ou sozinha mesmo, mas um momento que você tá de bem com você mesma, curtindo aquele momento, curtindo o sabor daquela pizza. Aquilo nem vai passar na sua cabeça você se arrepender daquilo. Porque foi uma coisa prazerosa num contexto prazeroso. Uma coisa bem diferente é eu, num sábado à noite, triste em casa, sozinha, descongelar uma pizza, colocar no forno e comer sentada no sofá com ketchup chorando. A culpa vai vir. Então eu tava triste, aí eu comi a pizza. Eu fiquei triste, arrependida e passando mal, porque eu comi a pizza inteira. Exato. Então a gente só acumula coisas, né? Eu acho que assim, de tudo que eu poderia dar de dica de exceção, o principal é, se tiver uma emoção negativa, não faça, que a chance de se arrepender e entrar na bola de neve é grande. Eu já vivi um negócio também que eu falava que era equilíbrio. Que eu chutava o balde descontroladamente o final de semana todo e me restringia absurdamente durante a semana. Aí eu falava que eu fazia jejum, não sinto fome de manhã, mas eu sentia. Eu só não queria comer. Jejum, também já fiz tanto. E olho pra trás e, ai meu Deus, que bom que estudar sobre esse assunto. E por isso que a gente tem que ter conhecimento e buscar o máximo de Esse jejum diário, querendo compensar o negócio. A gente pode querer não assumir pros outros, mas pra gente a gente sabe. Aí eu falava que eu pulava a refeição, não comia nada de carboidrato, me restringia horrores. E conseguia, de segunda a sexta. Aí final de semana era aquela coisa que no final de semana aumentava 2 quilos na balança, sabe? É uma coisa assim, vou. E aí restrição. E esse peso emocional também, porque aumenta o físico, mas imagina, né, o peso emocional coisa. Isso. Ai meu Deus, eu perdi todo o sacrifício que eu fiz durante a semana. E aí a gente, vivendo essa vida, não tem como gostar do estilo de vida saudável. Porque isso não é estilo de vida saudável. E daí você vira, acha que é horrível fazer dieta, enfim, a gente tem que mudar, né, essa visão da alimentação saudável. E falando nisso, como que a gente pode fazer para fazer ajustes mentais para enxergar a alimentação saudável como realmente no âmbito da saúde, enfim, ou por estética mesmo, mas não como se fosse uma coisa negativa, de vou fazer dieta. Como que a gente pode fazer ajustes mentais para enxergar isso como um estilo de vida bom de se viver, né? Que a gente quer ter um estilo de vida saudável, mas no fim a pessoa coloca um fardo em cima disso e parece que tá carregando uma cruz fazendo dieta, sabe? Como que a gente pode mudar a mentalidade em cima da alimentação saudável? Eu acho que a gente tem que... A gente, assim, tá muito para além, com certeza, do alimento específico, ou até de plano alimentar em si, porque se fosse só isso, né, assim, a gente resolveria muito fácil. Então, a gente precisa achar pra gente, a gente tem... Que bom que a gente tem muitas referências. Então, disso aqui que está sendo pensado, do que a gente tem tanto acesso, do que é saudável, o que disso aqui faz sentido para mim? Então, qual é o esporte que eu me sinto feliz em fazer? Qual é o esporte que eu saio e que eu falo, ai, que delícia, que sensação boa. Apesar de que às vezes na hora é super difícil,
Cobrança, não? Cobrança, que faz parte também a gente desejar melhorar e a gente desejar construir. Então, qual é o esporte que eu me sinto feliz? Qual é o alimento, os alimentos que eu gosto, para além, o sabor do alimento, a gente tentar buscar um pouco, e é por isso que a gente precisa estar muito concentrado na gente, né? Então, comer com calma, olhar aquela comida, olhar aquele prato. Então, quais são as coisas, quais são os alimentos que me dão sensação de bem-estar? E eu acho que tentar tirar também o corpo um pouco do lugar do objeto, assim, por exemplo, quando eu for magra, porque é uma coisa, a coisa do corpo e do corpo padrão e de um formato de corpo específico, vem muito como uma consequência das coisas. Uhum. Então, a gente tirar o olhar um pouco desse destino e olhar um pouco para o processo, olhar um pouco mais, eu digo que é tirar o corpo do lugar de objeto e olhar ele mais como função. Então, quando eu me alimento saudável, quais são os outros benefícios que eu sinto? Então, poxa, eu não tenho, né, os gases e essa sensação de desconforto, e eu me sinto ativa, e eu durmo melhor, e eu acordo melhor, e eu ganho autoconfiança de que eu consigo me propor os desafios e eu consigo cumprir, então eu fico mais corajosa, eu fico mais autoeficaz, mais independente. Então, sempre olhar para si e buscar um pouco mais do qual é o formato que funciona, porque as coisas, olhando para esse corpo como função, olhando para esse corpo, o que esse corpo me faz sentir, o que esse corpo me dá desejo. E eu acho que uma coisa muito importante também é olhar no entorno da gente, com quem que a gente se relaciona. Uhum. Porque é muito difícil, e eu acho que é um trabalho super possível, porque aí também eu acho que é um trabalho, e eu faço muito esse trabalho, né, na análise, assim, e com as minhas pacientes e meus pacientes, e eu falo minhas, e eu acho que eu brinco que é um ato falho, porque eu acho que principalmente nós mulheres, e aí você falou da sua relação com a alimentação, talvez por isso que eu tenha ido estudar tanto esse assunto, porque a gente tende a olhar para o corpo dessa ótica muito mais rígida, de muito mais autorreprovação. Então, é uma coisa estrutural mesmo, assim, né? Então, não que os homens não passem por isso de forma nenhuma. E eu vejo muito de perto que também tem as questões, né? Também tem questões muito significativas. Mas eu acho que enquanto mulheres, assim, a gente tem esse olhar muito do corpo como objeto. Tira muito desse lugar. Do que esse corpo tem força para fazer o que? Essas pernas, eu lembro que eu reclamava muito de uma coisa, eu tenho perna grossa, eu sempre tive, se eu olhar minhas fotos de neném, eu tô com um pernão na foto, e eu reclamava muito, porque eu não gosto de ter perna grossa, porque eu quero ter perna fina, e uma vez um nutricionista olhou para mim e falou, poxa, e eu falava muito que eu queria perder as minhas pernas, eu usava esse termo, assim, e eu adoro pensar na linguagem até sobre isso, né, e eu quero perder as minhas pernas, e aí o nutri virou para mim e perguntou, mas você vai perder suas pernas? Não são elas que te fazem caminhar, não são elas que te dão força. E realmente, me bota pra fazer um exercício de perna e eu tenho força. Uhum. Porque tem tudo, tem músculo nessa perna e tem composição corporal. Então, o que é esse corpo, além de uma perna grossa? É força, me dá... Por exemplo, eu vou fazer um treino de tiro, eu tenho força, eu vou lá pegar um treino de tiro. Então, no futevôlei... No que isso pode me dar? Na vida mesmo, né? Então, em casa, quando eu vou me movimentar. Então, o que é esse corpo como função? Ressignificar o olhar, né? Ressignificar o olhar. Eu acho que você citou o negócio de perder a perna e muita mulher quer ganhar o que a gente gostaria de diminuir, sabe? E daí a gente entra naquele negócio de eterna insatisfação que acontece muito, principalmente com nós mulheres, de uma quer ganhar, a outra quer perder. Sabe aquela coisa que uma come um monte além do que dá conta pra poder ganhar um peso que não vai caber naquele corpo. Não adianta se entupir de comida. Por que você tá fazendo isso? Sabe um negócio que não dá pra entender? E daí a gente tem que estar sempre olhando a falta como uma coisa ruim. Exatamente. E o se aceitar não é se conformar e pronto, é isso. Não, você tem o direito de buscar melhorar sempre, de evoluir isso. Mas aceitar que você nunca vai ter a perna da Gisele Bündchen, aquelas pernas finas. E tá tudo bem. E ela nunca vai ter a sua. E tá tudo bem, né? A gente Eu vi ela falando sobre isso numa entrevista. Alguém, obviamente, né? Eu lembro exatamente disso, assim. De que se tinha algum dia que ela acordava e se sentia feia. E ela disse que com certeza. Porque ela vai olhar para as faltas dela. Por conta da história dela, das referências que ela tem. Então, não tem jeito, assim. É muito um olhar. Não que a gente não possa ter insatisfações e desejar realmente buscar. Inclusive, isso é muito importante, né? Para onde a gente pode se movimentar. A gente precisa administrar nossas faltas, né? Olhar para elas e falar, poxa, como é que isso pode me movimentar na vida? E aí entra a coisa, inclusive, da restrição, assim, de que a gente precisa ter propósito. Então,
por que eu vou me propor cortar determinados alimentos? Ou incluir uma atividade física na minha rotina? Que, às vezes, é ótimo ficar sentado no sofá, vendo televisão, lendo um livro. É uma delícia. Mas não vai ser uma delícia você fazer isso o tempo todo. Também vai ser uma delícia você sair super endorfinada de um treino. Ou vai ser uma delícia você ver você evoluindo num esporte. Então, pra que eu tô fazendo isso na vida? Pra que... E normalmente, não é pra que eu tô fazendo isso necessariamente sobre a comida. É sobre todo o resto. No final do ano passado, eu tava me sentindo mais pra baixo, assim, uma energia mais pra baixo. E bem difícil disso acontecer, não é uma coisa que eu me vejo tanto, assim, nesse movimento. E aí eu comecei a pensar, meio sem energia pra trabalhar, meio sem energia pra treinar, pra me alimentar bem. E aí eu comecei a pensar o que tava faltando, não só na alimentação. Porque na vida, eu acho que a gente vai administrando, e eu fui administrando, eu digo que esse pêndulo, né? A gente tem um pêndulo que faz a gente engordar um pouquinho, emagrecer um pouquinho, que é saudável. Sim, faz parte da vida, numa viagem, numa época de festas, e que nos outros momentos a gente tá mais focada, então faz parte. Mas quando a gente tem um começo funcional, a gente polariza esse pêndulo. Então ele vai cada vez mais distante e a gente vai se perdendo dos nossos contornos, né? Então, nesse movimento, eu comecei a olhar pra minha vida como um todo, assim, do que tá faltando, o que tá faltando para além? Então, o que será que no meu trabalho não tá legal? Nas minhas relações pessoais não tá legal? O que eu preciso em mim não tá legal? Porque não é necessariamente, eu quero que o outro mude e me trate melhor. Mas será que a gente tá se tratando? Então, o outro não me escuta. Mas a gente tá se escutando? Então, a gente é que tem que ensinar o outro de que os nossos limites, os nossos nãos. Então, eu movimentei algumas coisas da minha vida, olhei para sonhos que estavam guardadinhos, que eu nem sei porquê, não foi um movimento consciente de dizer, esse sonho aqui eu não quero realizar agora, não. É porque a vida vai engolindo mesmo, se a gente não para pra se olhar, a vida vai engolindo. É cansativo mesmo, tá todo mundo no próprio corre, assim, tá todo mundo dando conta. Então, parei pra olhar, a gente tem que olhar, e aí as coisas voltaram a funcionar. Então, eu voltei a treinar bem, voltei a me alimentar bem, minhas relações melhoraram, e aí... Pronto. E aí as coisas vão fluindo como um todo. Então, não é a alimentação que tá ruim. Eu tenho certeza que tá para além. Que tá para além. Tem alguma outra coisa. Por isso que eu acho que é importante a gente se observar como um todo, né? Então, o que aconteceu no trabalho que me incomodou? Depois que eu encontrei com essa pessoa aqui, eu tive um episódio. E dizer não. Dizer não. Esse trabalho não está me fazendo bem. Pronto, eu vou sustentar isso aqui. Mas é difícil sustentar. Sair desse trabalho vai impactar onde? Porque a expectativa que meus pais têm de mim, ou a expectativa financeira que eu tenho, sempre vai ter alguma... É descascar a cebola. Chegou numa camada, abre mais um pouquinho. A gente vai chegar em algum lugar. O dizer não é um processo tão difícil. Eu, hoje em dia, consigo na minha vida dizer não com facilidade. É que é muito tênue a linha entre você estar se priorizando e você estar sendo arrogante e egoísta. Então, assim, a gente tem que saber ali, ainda mais quando a gente tá num relacionamento que a gente não é mais sozinho, a gente tem também uma outra pessoa que a gente vai ter que abdicar de nãos que a gente queria dar pra poder estar nesse equilíbrio. Perfeito. Mas durante a minha vida, por muito tempo, eu não consegui falar não. Então, várias vezes eu me coloquei em lugares que eu não queria estar, porque eu não conseguia falar não. Eu aceitei situações que eu não queria aceitar, porque eu não conseguia me posicionar. E é um processo difícil. Então, hoje em dia, já passei por um momento que eu falei não demais e agora eu tô voltando. Tá perfeito, a gente vai calibrando. Foi muito difícil e a gente vai voltando. Só que eu não sei dizer assim como que eu consegui aprender a falar não, mas é muito difícil. Como entrar nesse processo? Porque eu vejo que muitas pessoas têm muita dificuldade nisso, de se posicionar, de falar não. E entender também que se você fala muito sim, você tá falando não pra você, muitas vezes. Com certeza. E você vai ficar com você mesma pra sempre. Então, você precisa se agradar mais do que os outros. Isso é a maior certeza que você tem, que você e você vão estar juntos pra sempre. Então, saber, né, modular isso, como que a gente aprende a falar não? Olha, bom seria se fosse uma resposta simples. Nossa, mas é verdade, assim, porque eu acho que isso é norteador de tudo na vida, assim. A gente precisa, e aí a gente volta à história do ser vilã, de não precisar ser vilã, assim. E de calibrar mesmo, né, às vezes alguém chega lá no consultório falando, errei, acho que eu fui meio grossa, ou acho que eu passei do ponto. Claro, existe, né, assim, linha tênue sobre isso, mas... Quando eu, analisando essa pessoa, normalmente alguém que teve dificuldade de dizer não, a gente tá ali calibrando e ela tá tentando, então tá tudo bem. Tá tudo bem você
às vezes ter uma raiva mais acentuada, dar uma descontrolada, todo mundo descontrola. Se não descontrola pra fora, descontrola pra dentro. Então, às vezes dizer não demais também é muito saudável, porque às vezes a gente também tá tentando dizer e o outro não tá entendendo. E aí que eu acho que é um negócio também que eu ia anotar até aqui pra falar. Se você conseguir falar não, e a pessoa do seu lado não aceitar isso e te fazer sentir culpa por falar não, também é um problema grande que traz um alerta, né? Super. E é uma coisa pra gente prestar atenção mesmo, assim, né? Claro que, de alguma forma, assim, relações a gente consegue romper e outras relações a gente não consegue romper. Então, como é que simbolicamente a gente pode romper? Como é que a gente pode criar uma paredinha invisível, assim, na nossa frente, de dizer, essa pessoa aqui que tá insistindo, que tá me manipulando, que tá fazendo um jogo emocional comigo, o que eu preciso fazer pra colocar uma parede na minha frente contra ela? Mesmo que seja, inclusive, eu digo que depois que a gente se diz várias mentiras, uma hora ela vira verdade. Então, enquanto essa outra pessoa estiver falando, às vezes é de estar conectada com eu não quero isso, pra tentar voltar esse olhar pra si. Porque o que acontece normalmente, quando a gente tem nessas relações que um pesa mais que o outro, né? Que alguém tá fazendo essa movimentação de não entender o nosso não, a gente deixa de olhar pra gente. E essa pessoa demanda tanto, ela tá tão... Porque, na verdade, é isso, assim, né? Num jogo emocional, o outro tá muito carente. Quem tá nessa posição tá numa insegurança muito grande. Então, ele tá demandando que a gente olhe pra ele e tampe todas as faltas dele. Então, é colocar cada um no lugar do... Ele tem que resolver os problemas dele, né? Então, eu não posso preencher todas as faltas dele. Então, eu quero que você faça isso pra mim porque eu só sobrevivo com a sua companhia. A pessoa vai precisar aprender. É difícil dizer não, porque, poxa, ele me ama tanto. Essa pessoa tá só querendo ficar do meu lado. Ou essa pessoa tá só querendo, pensando até nessa pauta da alimentação. Puxa, mas é só um almoço em família. Essa pessoa só quer que eu coma isso. Mas a gente tem muitas formas de traduzir amor, traduzir afeto, traduzir cuidado. Então, é difícil dizer não, porque coloca a gente no lugar do difícil. Então, não ser boazinha ou não ser bonzinho é difícil pra caramba. Normalmente, o trabalho não é externo, porque quando a gente tem um não certo na gente, quando a gente sabe por que a gente tá dizendo não, a gente conhece os limites da gente, aí é mais fácil colocar pro outro. E se o outro não entender, a gente vai ter dito pra gente. Sim. Então, primeiro é dizer não pra gente, é aprender a dizer não pra gente. E isso é difícil, assim, é um trabalho de errar mesmo. Às vezes dizer demais, às vezes ficar meio chata. Processo, né? Eu digo, às vezes a gente entra na terapia, a gente corta vínculo, a gente fica chata. Porque faz parte. O outro, se a gente tá sendo bonzinho pra todo mundo, é muito conveniente, né? Que a gente seja bonzinho pra todo mundo. As pessoas vão estranhar qualquer movimento que a gente faça diferente disso. Então vão dizer que você tá chata, vão dizer que você é rígida, vão dizer isso tudo. Mas se você sabe por que você tá fazendo, se você entende por que você tá dizendo não, aí a gente aprende a dialogar com um pouco mais de facilidade. É um processo. E eu já fui muito dada e muito sim pra tudo. Já fui muito o oposto disso, não e fechada e eu. E agora eu estou, né, trabalhando aí no equilíbrio pra poder balancear isso, tudo que você disse. E a gente falou um pouco da estética, na verdade a gente falou bastante da parte da estética. Eu sempre digo que eu não acho que a estética é vilã, porque eu acho que é ótimo que a gente se incomode, porque geralmente é a estética que faz a pessoa mudar. E daí, mudando, muitas vezes ela descobre 1000 outros benefícios e vira um outro propósito muito além da estética. Perfeito. Mas é difícil você pegar uma pessoa saudável assim, né? Com os exames dentro da referência, e ela querer mudar por saúde. Porque ela já tá saudável, né? Saudável 1000, entre aspas. Porque quando a gente é jovem, a gente vai dando pancada no nosso corpo e ele vai dando conta. Chega uma hora, vira uma chavinha, o seu corpo cansa e as doenças começam a aparecer. Mas antes das doenças vem os sintomas que você acha que é normal, mas enfim, as pessoas, elas acham que elas estão saudáveis, né? Então elas não mudam por isso, elas mudam por estética, geralmente. Mudam os hábitos, eu quero dizer. E como que eu entendo também que existe muito um transtorno alimentar em cima disso, que é, gente, o que você disse, que a diferença, né, do remédio e o veneno é a dose. Então, um pouquinho de se preocupar com a estética para levar a mudança, ok, não tem problema. Agora, o demais, de busca de comparação,
sem autoestima. Enfim, como que essa questão da estética do lado negativo, então esse exagero de comparação, de redes sociais, de buscar algo inalcançável. Muitas vezes aquela pessoa usa um monte de filtro, aquela pessoa usa um hormônio que você não usa, então você não vai conseguir. Então, como que isso impacta, né? Porque é difícil. Eu mesma aqui super acho que eu tenho um discernimento que eu não vou me comparar, sou super bem resolvida comigo mesma. Eu olho às vezes umas pessoas e eu falo, gente, ela tá usando alguma coisa, não é possível, ela secou em dois... Ela chegou aqui. Ela secou em dois segundos e ela tava seca desse jeito. E ela não fala, né? Mas tudo bem. Mas eu consigo... E mesmo assim eu falo, gente... Imagina quem não tem esse olhar pra pensar sobre isso e fala, não, eu quero ter esse corpo. E fica se matando na academia, começa a se restringir demais. E frustração, porque não consegue nunca. Como que a gente lida com essa questão de pressão social, de comparação, de baixa autoestima, que tudo isso leva a gente a comer em excesso, né? Comer em excesso, cometer excessos, né? Eu tava pensando nessa coisa do como a estética norteia a gente, do quanto fica mais difícil ainda a gente chegar nesse centro da gente, assim, de qual é o meu corpo ideal, como eu me sinto bem, que corpo eu me sinto bem, porque acho que para os dois lados a gente tem muita carga. Então, eu gosto muito de fazer esportes, assim, de cardio, principalmente. Tudo que bota cardio, eu gosto, no final das contas. Então, me bota na escada, minha cabecinha pensa em todas as coisas possíveis na academia. Pensa em todas as coisas, eu fico ótima. E aí, eu comecei a ter que entender que eu fui vendo que, ano passado, muito isso, assim. Então, eu fazia cardio demais, ou eu corria demais, ou eu fazia escada demais. Aí, fazia futevôlei, aí fazia musculação. E aí, eu comecei a ficar doente. E você fala, não sei, tem alguma coisa errada. E aí, eu comecei a perceber que talvez por mais que minha cabecinha estivesse dizendo, tá ótimo, fazer 1000 atividades físicas por dia. Tava, pra minha medida, porque isso também é muito subjetivo. Né? Então, eu não posso olhar o outro fazendo e dizer, não, pra mim tá ótimo. Minha cabecinha tava dizendo tudo bem, e tava tudo bem. Mas eu acho que eu tava passando do meu ponto. Então, eu precisei ajustar um pouquinho essa medida, entender, poxa, eu tô muito feliz na academia, mas também vou ficar muito feliz se um tempinho a menos disso eu estiver lendo, ou eu estiver fazendo outra coisa. Então, dentro dessa... E que é, entre aspas, bem visto. Então, poxa, ela só tá fazendo atividade física, ela tem muita energia. Tava ótimo, teoricamente. Então, eu precisei muito entender, olhar pra mim e entender que o que é deste corpo e deste formato que vai me fazer bem como um todo. Então, a gente precisa ter esse olhar muito subjetivo de pegar referências, mas não ter uma norma. Então, certo, a gente precisa olhar pra gente. Essa questão da estética tem, inclusive, um exercício que eu gosto muito de fazer, que eu faço até com quem tá um pouquinho mais perto, né, no processo, de que a gente desenha os nossos contornos. Então, porque às vezes é muito difícil e o nosso olhar, a gente não olha uma coisa fixa. Então, a gente olha no espelho 1 hora do dia, a gente vê uma coisa, tanto no literal quanto no fisiológico mesmo. Então, a gente acorda com o corpo, a gente dorme com o corpo diferente, porque o nosso corpo e nossos números, nosso peso na balança ao longo do dia vai mudando, né? Então, tudo é muito maleável, assim. E quando a gente vê um recorte, por exemplo, no Instagram, é um recorte com uma lente que tirou um ponto muito específico. Então, a gente não sabe nada da história dessa pessoa. A gente não sabe nada sobre o comportamento alimentar dessa pessoa. A gente não sabe nada sobre a vida dela, né? Então, é de entender que a gente não se olha num recorte, a gente se olha nas nossas mudanças, que bom que a gente pode mudar o tempo todo, e a gente não tá olhando o outro dessa forma. Então, como a gente se olha muito nessas mudanças, além das físicas, o olhar da gente. Então, quando a gente está frustrado, a gente se olha com um olhar. Quando a gente está feliz e confiante, a gente se olha com o outro. Então, isso é muito subjetivo. Então, fazer esse trabalho do desenhar é tentar traduzir de alguma forma o que os nossos olhos estão vendo. Então, eu acho que esse trabalho de se desenhar é uma coisa que a gente também, talvez, junto com o diário de observação, por isso que eu gosto muito dele também, né? A gente pode ir entendendo como é que essas mudanças vão acontecendo ao longo da história, ao longo dos momentos da minha vida. E eu acho que buscar esse corpo, realmente, porque ele manda sinais pra gente, né? Então, quando a gente tende a estar acima, né? E claro que existe... Aí você pode falar muito melhor do que eu vou muito para o lugar da emoção mesmo, assim, né? Do psicológico da coisa. Mas o que é o excesso de peso? De alguma forma,
dentro de um limiar saudável ali. Mas um corpo, a gente tem o mais baixo do saudável e o mais alto do saudável. Tá todo mundo saudável ali no meio. Como eu me sinto melhor nisso aqui? Para além do número na balança. Então, como eu sinto meu sono, como eu sinto a minha imunidade, como eu sinto a minha fome. Dentro disso aqui, eu tenho um meio do caminho. Então, qual é o estilo de roupa que eu vou usar e eu vou me sentir melhor? Eu acho que a imagem do corpo que a gente vê tá muito, também está muito referenciado, assim, a que tipo de roupa eu gosto de usar. Então, tudo isso é construção de autoimagem, né? E aí, quando a construção da autoimagem não é uma coisa simples que a gente faz ao longo da vida, né? Normalmente, a gente constrói essa autoimagem muito com base no que dizem sobre a gente. Então, quando a gente é pequenininho, né, quando a gente é criança, por isso que a gente precisa olhar para a nossa história. Não tem jeito, a gente precisa olhar que referências a gente tem. Então, ai, que menina bonitinha, fofinha da mamãe, gordinha da mamãe, ai, que bochechinha linda. A pessoa cresce criando uma autoimagem. Então, puxa, bochechinha é porque eu tenho bochecha. Então, ai, que pernão, ai, pernão é porque eu tenho pernão. Então, a gente constrói uma imagem física com base no que a gente é aprovado ou desaprovado ao longo da nossa história. Então, ai, a loura tal jeito, ai... tudo. Ai, Olivia Palito, quantas coisas que eu acho que, de alguma forma, a gente começou a falar disso. Então, as gerações, acho que da nossa, mais para cima, sentiram muito mais o impacto. Hoje a gente tem outros impactos. A gente tem os impactos das redes sociais, do TikTok, de todas essas outras coisas que chegam efetivamente no consultório, assim. A coisa da comparação da rede social é um fato muito importante, assim. Então, a gente precisa saber, volta para o convívio social, volta para o Instagram, a gente precisa saber filtrar o que nos faz bem. Precisa olhar para si para dizer, essa pessoa me faz bem. Às vezes não é sobre o que a pessoa está dizendo, é sobre o que você está projetando em cima da pessoa. Eu acho que existe, nossa, tem tanta coisa pra gente falar se a gente for entrar nessa questão da rede social e da comparação. Mas eu acho que o principal é isso, você tem o poder de escolher ficar acompanhando aquilo ou não. Como um adulto responsável. Isso, somos todos adultos responsáveis. A gente precisa trazer essa Se responsabilidade. aquela pessoa não te faz bem, às vezes não é porque a pessoa é ruim, não. Às vezes é porque ela tem um estilo de vida que é muito diferente do seu e você tá gerando uma comparação e não tem como. E aquilo não te faz bem, para. Você tem o poder de escolha. Vai buscar quem tá ali. Eu já vivi isso de, não, eu vou, porque aquela pessoa me inspira. E, na verdade, eu comecei a entrar numa zona de frustração, porque não é inalcançável. No meu caso, com a referência que eu tô colocando. Mas, assim, é o que se diz, da linha do saudável, como você se sente bem? Você está disposto a abrir mão disso para viver nesse corpo? Não, então tudo bem, então você pode abrir mão de menos coisas e viver um corpo saudável, um pouquinho diferente, e tá tudo bem, sabe? E quando você tá no processo da mudança de estilo de vida, eu desejo que todo mundo chegue no ponto de que a estética não é mais relevante, porque você conseguiu entender que tem muitas outras coisas dentro. O esporte é uma coisa que me ajudou muito nisso, de entender que eu não como mais hoje em dia pensando em emagrecer ou não. Eu como mais, muito mais pensando em ter uma performance física, por exemplo. Então, eu como carboidrato à noite, porque eu treino de manhã. Então, eu como mais carboidrato à noite, inclusive, do que no almoço. E daí as pessoas falando, não, à noite não pode comer carboidrato. Se você for entrar, não é, sabe? Não é. E hoje quando eu tô mais feliz com o meu corpo, porque foi quando eu desapeguei dele. Eu tô pensando em todos os outros. Eu quero ter um sono de qualidade, eu quero ter uma performance física, quero ter uma performance mental. Então, eu tô preocupada também com isso. Eu sei que álcool, por exemplo... Sim. Então, quando eu tentava diminuir o álcool, pensando em estética, eu não conseguia. Sim. Inclusive, eu bebia muito. Tinha dias que eu bebia descontroladamente. Uma fuga da realidade. Todo excesso é uma fuga também. E quando eu entendi que não, eu vou diminuir o álcool porque tá atrapalhando minha performance mental. Eu vou ler, eu não tô conseguindo me concentrar na página do livro, eu tenho que ler o livro 10 vezes. Eu tô aqui, eu não estaria aqui conseguindo conversar com você tão bem, juntando informações e juntando frases, juntando perguntas, porque o álcool me atrapalha nisso também. Então, virou outro. Quando o propósito virou, não, eu quero ter uma performance mental. Exato. Mantida, um sono de qualidade, enfim, o álcool perdeu espaço na minha vida. Só que por uma outra causa, sabe? E daí a gente consegue ter um propósito maior. E que a gente ainda vai até mais além, porque é ter a performance mental. Mas a performance mental te dá o quê? Então, poxa, eu consigo, por exemplo, sair daqui e dizer, nossa, eu falei tudo que eu queria falar. E isso consegue me fazer olhar para o lugar e dizer, poxa, eu tô construindo
esse futuro aqui. Então, a gente vai cada vez mais para olhar para os objetivos da nossa vida. Então, por exemplo, é a performance. Então, por exemplo, correr bem te dá o quê? Além. Isso dá muito mais do que... A psicóloga, ela traz outras questões que a gente nem pensa, né? A gente vai assim. A terapia é isso. Eu saio daqui confiante de que eu sou capaz de fazer uma boa entrevista, que eu sou capaz de performar bem mentalmente, eu tô falando. Isso me dá felicidade. No treino, agora fisicamente, performance física, que eu sou capaz de concluir aquilo, de dar o meu melhor e não me leva pro caminho da frustração. O que você sente que foi uma escolha assertiva que você fez lá atrás, quando você decidiu entrar? Ou que até quando você deixa de fazer um esporte e vai para outro, ou quando você corta uma relação. E, inclusive, olhar para os erros e acertos do passado. É legal fazer essa análise, assim, né? Poxa, aquela pessoa não tá mais na minha vida. Por que eu cortei aquela pessoa? Ou por que eu deixei de beber de alguma forma? Por que eu disse esses não para a bebida ou para as pessoas, né? Poxa, isso aqui foi bom para mim. Ou não, isso aqui não foi bom para mim. É fazer uma análise do que dessas escolhas que a gente vai fazendo, porque cada escolha é uma renúncia. A gente está escolhendo a melhor coisa do mundo, mas a gente está renunciando à melhor coisa do mundo também. Faz parte, né? A gente precisa só saber realmente para onde a gente está caminhando, para além de um corpo, para além. Então, poxa, esse corpo aqui, esse corpo com X quilos, ou esse corpo mais ou menos nesse formato, porque cada um, acho que a gente também tem que ter essa consciência de que qual é a forma que eu melhor me norteio sobre mim. Então, desenhando, algumas pessoas têm mais uma distorção de imagem visual, outras não. Então, é pela roupa que eu estou usando. Às vezes, para umas pessoas não funciona. É pela medida, é acompanhada, é fazendo em casa. Então, a gente tem que saber o que funciona pra gente, né? E entendendo o que essas coisas vão dando, abrir um pouco o olhar. Porque a gente fica... É uma obsessão mesmo, né? A gente fica compulsivo obsessivo. A gente fica ali, a alimentação e meu corpo. Eu não consigo emagrecer, eu não consigo fazer dieta. E a gente não tá olhando para... isso aqui, um monte de coisa ao redor. Então, a gente tem que olhar, por que eu não estou conseguindo? Por que a culpa é da comida? A culpa é das pessoas que estão ao meu redor? A culpa, quer dizer, normalmente a culpa é porque eu não estou conseguindo me relacionar com as pessoas ao meu redor? Ou a culpa é porque eu não estou dando limite no meu trabalho? Porque, no final das contas, é a gente que precisa, mesmo que seja encerrando vínculos, né? Então, a gente precisa olhar e sair daqui, não é a comida, é a gente como um todo. Tá na gente. Isso. E você falou do ambiente, e daí eu queria pontuar uma outra coisa, que daí não é uma história minha, mas de uma amiga minha, e que foi muito impactante, que me fez olhar pra isso de uma outra forma. Ela estava com sobrepeso e ela tinha uma amiga muito próxima também com sobrepeso. E ela começou a fazer dieta. E a amiga próxima começou a querer sabotar, como... por que isso? Você não precisa disso, mas você vai se restringir desse jeito. E não era uma restrição absurda, é só... querer mudar buscando um corpo que te faça mais feliz, sabe? E como o nosso ambiente impacta nisso, né? Às vezes as pessoas ao seu redor, não é que elas não gostam de você, é só que elas podem fazer inconscientemente, que eu tenho pra mim, que agora eu não sei se é isso mesmo, mas na minha cabeça que quando uma pessoa tenta mudar, ela incomoda, porque as pessoas gostam de ter perto pessoas que têm o mesmo... compartilham a mesma frustração, assim. Tem... compartilhar a dor. Isso. É você ser... porque se tá todo mundo sentindo a dor, tá todo mundo tentando ali, uma falta no outro. Né? Tem uma coisa muito interessante. Eu tava vendo esses dias do quanto as pessoas se encontram. E assim, é compartilhar uma dor superficial. Porque também ninguém entra tanto assim na vulnerabilidade. Então, por quê? Por exemplo, essa amiga, por que ela tá incomodada? Porque provavelmente essa amiga tá tocando na vulnerabilidade dela. Mas ela não chega lá pra amiga e fala, olha... isso aqui, eu não tô agoniada que você tá fazendo dieta, porque tá tocando no meu lugar e eu não ouço. Então é assim, é na vulnerabilidade superficial. Mas como as pessoas se encontram e tem que passar um perrengue junto. Então, o trabalho tá muito difícil. Porque tá calor em Salvador, né? Porque as pessoas falam de coisas doloridas, de coisas... não tem como você falar, não, tá tudo ótimo no meu trabalho. Por que você não fala sobre mais nada depois? Que chato, as pessoas compartilham dor. Então, é quase um pacto mesmo, assim, um pacto de sofrimento, né? Então, mas aí, de alguma forma, ela vai precisar sustentar esse não, porque olha como vai ser bom pra amiga dela, que essa amiga possa olhar e dizer, por que eu tô incomodada? Nem sei que as pessoas não estão evoluídas. De acessar isso. Mas que então a gente faça pela gente, assim, né? Mas você falou da dor do grupo, e daí me veio uma outra memória. Plantão noturno de médico, geralmente... tô falando de médico, que é o que eu tenho mais acesso, né? Mas geralmente envolve uma comilança, né?
E é incrível o quanto uma marmita saudável já incomoda em alguns ambientes. Sim. Mas no plantão noturno é uma coisa como se você estivesse agredindo alguém. Porque tá todo mundo compartilhando daquela mesma desculpa pra comer como uma fuga daquela realidade. Que gente, realmente é muito complicado. Sim. E eles usam isso como uma fuga da realidade, esse momento de sentar ali e chutar o balde da comida, sabe? Sempre uma comida muito calórica, um hambúrguer, uma pizza. E daí chega alguém com uma marmita, aquilo lá parece que é uma ofensa, sabe? Não acredito que você vai comer saudável. Como assim? E é difícil, né? A gente tem que ter essa percepção também de reconhecer o ambiente, de ter esse olhar que eu tô tendo aqui. A pessoa que tá envolvida lá, ela não consegue enxergar isso às vezes, sabe? Que isso tá acontecendo. Com certeza. E de alguma forma, quando você chega lá com uma marmita saudável e você sustenta, de alguma forma você tá validando o risco de que essas pessoas vão olhar com um olhar diferente pra você, que talvez você não participe tanto do grupo. Com certeza. E não é fácil, porque a gente... Eu acho que essa coisa do desejo de aprovação, né? Ele vem do momento que a gente é um neném e a gente precisa que nossos pais aprovem e achem que a gente está fazendo a coisa certa para cuidar da gente. Então a gente vai só deslocando. E aí por isso que a gente precisa olhar, inclusive, para essas relações familiares, né? Então, qual era a forma que eu recebia afeto? Era na dureza? Então eu estava aqui fazendo tudo certo e tomava uma bronca. E tomava uma reclamação, que eu não conseguia entender. Então você vai começando a normalizar. Então, se essas pessoas aqui estão falando grosso comigo, ou, ai meu Deus, eu tenho que fazer muito, eu tenho que ser muito complacente ou muito passiva para essas pessoas me aceitarem. Você tá precisando de aprovação e aí a gente só vai deslocando. Desloca da relação familiar, desloca para a relação dos amigos, desloca para a relação de trabalho. Então, sustentar que você é diferente traz um pouco desse impacto. Mas eu acho que, na verdade, é muito libertador. Porque você pode se conectar com as pessoas que fazem sentido para você. Quando você deixa de se conectar, por exemplo, com essas relações, e é de um lugar, às vezes... não banalizando, não dizendo como se fosse fácil você cortar vínculos. Mas a gente vai cortar vínculo, a gente precisa cortar vínculo para crescer, a gente precisa cortar vínculo com os nossos pais. Não, cortar vínculo 100%, mas a gente de alguma forma precisa dizer, eu sou diferente de você nisso aqui. Eu te amo muito, mas eu sou diferente de você, eu não faço igual a você. Então eu me alimento diferente, eu tenho uma relação diferente. É muito difícil de fazer isso. Mas a gente precisa fazer isso de todas as outras pessoas com que a gente se relaciona. Porque não quer dizer, discordância é visto muito desse lugar, né? Ai, nossa, ela tá discordando de mim. É quase como se a pessoa fosse crítica, rígida, difícil. Ai, que pessoa difícil. Normalmente dizem, ela é muito fácil de lidar. Normalmente são as pessoas passivas e complacentes e que aceitam tudo de qualquer jeito, não colocam os próprios formatos. Então, eu acho que sustentar isso de você fazer escolhas diferentes do que o resto do contexto está fazendo é você saber que você vai ter um impacto social disso. Mas por que não ter esse impacto? Então, eu tô com medo de ser desaprovada nesse sentido. Por quê? Porque você não acha que é possível fazer outros vínculos, outras conexões? Por que você precisa tanto estar sempre em volta, tanto ao redor de pessoas e sempre se relacionando? Porque também é muito bom a gente ter um espaço de estar bem com a gente mesmo. Então, será que você precisa realmente fazer tantos amigos no trabalho? Tantas pessoas que sejam suas irmãs de alma no trabalho? Não, talvez você tenha esses outros contextos da vida. O trabalho é o trabalho. Perfeito. A gente reconhecer tudo isso é uma coisa que exige, né? Não é fácil, né? Muito processo para trabalhar. E se encaminhando para o fim, eu ia te fazer uma pergunta agora, que você falou da sua psicóloga, da sua professora, psicóloga. Que eu falei, gente, mas eu ia... Geralmente, eu acho que num contexto de podcast, a gente gosta, né, de abrir esse espaço. Vou perguntar se faltou alguma coisa que você acha que seria importante a gente ter pontuado aqui hoje? Ou a gente falou bastante sobre tudo? Acho que a gente falou muito bem, assim, sobre tudo. Eu acho que dá pra gente entender que a fome física é muito diferente da fome emocional. Que um comer transtornado não quer dizer que você tem um transtorno alimentar, mas se você tem um transtorno alimentar, você tem um comer transtornado no sentido de que... E o comer transtornado, eu acho que eu gosto muito de olhar isso no meu consultório, assim. O diagnóstico, ele me dá ferramentas para lidar. Mas, para além de tudo, de qualquer linha de trabalho, se eu sou psicanalista, se eu sou junguiana, se eu sou da cognitivo comportamental, eu preciso escutar o que a pessoa está me falando. Que história essa pessoa está me falando? Então, eu tenho que perguntar. E eu posso perguntar para ela. Então, faça um movimento de se perguntar, né? As pessoas precisam fazer esse movimento de se perguntar. E entender essa história realmente, né? Então, para além de tudo, a gente precisa escutar
o que está sendo falado na nossa história, né? Eu acho que fazer esses exercícios diários, isso toma tempo mesmo, demanda investimento na gente, né? Você pode ir num processo de terapia, inclusive, e passar 50 minutos, passar 1 hora ali e não mudar nada, porque você não está investindo no seu processo. É isso. Às vezes a pessoa ela acha que se ela passar com 1 hora de sessão de psicóloga por semana ou na consulta com o nutricionista, as pessoas vão resolver o que só elas são capazes de resolver. Mas, obviamente, é importante, eu acho, a gente terminar falando que você não precisa lidar com tudo sozinho. Então, os profissionais estão aqui para ajudar. Então, não hesite em procurar um profissional. Você é a primeira psicóloga que eu trago aqui no podcast. E a gente vê um preconceito, assim, de algumas pessoas. Acho que hoje em dia é muito menos, porque tem as redes sociais, elas difundem, né? Então, pessoas que você admira falam que fazem terapia. Com certeza. Isso já é uma coisa que difunde mais o negócio do que antigamente. Mas entender que se para você o comportamento alimentar, o comer em excesso, compulsão alimentar, que eu não preciso nem falar, que precisa de ajuda, né, profissional. Não hesite, sabe, em buscar alguém que vai te ajudar a se entender. Você não precisa fazer tudo sozinho, está complicado demais para você, né? Faz parte do processo e facilita o processo demais ter um olhar profissional te acompanhando, te fazendo entender a sua história que às vezes você não está entendendo. E nesse contexto, como que alguém que está aqui, que fez sentido, pode te achar qual o melhor meio de comunicação para querer se consultar com você? Que eu vou deixar aqui ou na descrição, por onde que a pessoa pode te procurar. Perfeito. Então, eu tenho meu Instagram profissional, né? Que acho que a Bia vai colocar aí, mas é @psi.claramarinho. Lá tem um linkzinho com o meu WhatsApp. Então, eu acho que isso também é muito importante num processo de terapia, assim. Eu acho que, e eu gosto muito de pensar na horizontalidade do olhar. Então, às vezes eu encontro meus pacientes andando no shopping, às vezes eu faço uma aula de futevôlei com elas, e os processos funcionam muito bem. Então, é um lugar de um respeito. Elas não são minhas amigas, apesar de que eu tenho um afeto enorme pela maioria, porque, por todo, na verdade, assim, mas porque é uma convivência semanal. Então, a gente cria afeto com essas pessoas. Mas é de um lugar de uma horizontalidade de que é um contato muito próximo. Então, o conversar, mandar uma mensagem para mim no WhatsApp é para mim mesmo. Então, a gente vai conversar, a gente vai entender, né, o que se faz numa primeira sessão de terapia. Por que você chegou aqui? O que você está sentindo de angústia agora? E daí, a gente vai segurando na mão uma da outra e vai caminhando, né? Então, eu acho que pelo WhatsApp a gente consegue, né, fazer esse... Ou até pelo próprio direct no Instagram mesmo, mas buscar, de alguma forma, esse contato inicial, dali a gente desenrola. Dali a gente conversa. E, não sei o que me dá angústia. Contar a história. Acho que, se de alguma forma você sentiu lá dentro, poxa, acho que se você sentiu 2 coisas. Se você sentiu que você comeu alguma coisa e você não quis contar pra ninguém. Se você não... Poxa, acho que eu vou fazer isso aqui. Não sei se eu quero contar pra alguém. Acho que você tem que olhar pra sua alimentação. Talvez você... Sinal de alerta. Sinal de alerta. Talvez isso seja um sinal de um cobertor estornado. Assim, poxa, tem alguma coisa. Por que você não tá querendo contar? Ou escondendo, né? Escondendo, exatamente. Né? Então, poxa, eu não quero contar isso pra tal pessoa porque eu acho que ela pode me julgar. Não é outra pessoa que vai te julgar, é um olhar interno. Então, a gente precisa entender que há uma angústia com a comida. Então, poxa, acho que eu vou olhar isso mais de pertinho. E a outra coisa é de que se você desejou, acho que eu preciso conversar com alguém, acho que eu não tô legal, quero ajuda, invista no processo. Se for com um, se for com outro, mas invista no processo de terapia. Porque já é um sinal do seu corpo que tá te dizendo, tem alguma coisa de errado aí, vamos resolver. Vamos lidar com essa angústia. Perfeito. Foi um prazer te ter aqui. Acho que o nosso papo foi muito gostoso, leve, esclarecedor. Eu acho que muita gente vai se identificar e que a gente possa ajudar muitas dessas pessoas. E vou deixar o seu @ na descrição e também eles colocam na edição. Eles colocam, né? Parte tecnológica. Muito obrigada. Foi um prazer te ter aqui. Grande. Prazer enorme. Tchau, gente. Tchau.